Valendo! E aí, pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma apresentação aqui de uma segunda viagem que a gente fez, uma cicloviagem que a gente fez pelo Uruguai, né? Que foi agora em janeiro de 2019, que eu e o Canidia, né, que é montanhista também, marumbinista das antigas, a gente foi para lá e fez uma viagem bem bacana. Em 2014 a gente tinha feito a primeira viagem, daí a gente ficou com interesse de fazer uma segunda viagem para uma outra região do Uruguai, né? Essa foto aqui foi um trecho bem bacana que a gente passou. Tava chovendinho no dia. Não valendo ainda. Tem que clicar. Não estava gravando? Não, eu tenho que clicar aqui. Aperta pra baixo, aperta pra cima. Ixi, agora. Só aperta pra baixo. Não, foi ali pro lado. Calma aí. Prova. Pega pra lá. Aí. Tá, só para localização, né? Uruguai é país aí fronteiriço com o Brasil, no sul do Brasil. E basicamente esse aqui é um mapa mais com o zoom dele, né? A capital está aqui embaixo e a gente tem a costa litorânea aqui, né? Que vai até Montevidéu, né? Que é Rio Grande do Sul. E daí de Montevidéu até aqui dentro, aqui a gente tem a parte da costa que fica virada para a Baía da Prata, né? Então aqui já não é um mar, é um mar, mas é um pouco diferente, assim, né? Até a coloração, portanto, que vem o Rio Uruguai desce aqui, né? E depois tem o Rio Paraná, que desce um pouco por trás, que ele junta, os dois aqui desembocam aqui, então a água é um pouco mais escura nessa região da Bahia aqui. Sobre o Uruguai, né, a gente é uma população relativamente pequena, né? São 3,5 milhões de pessoas lá em 2008, né? E em 2010, né, que foi dois censos próximos aqui, tinha 10 milhões, né? Então o Uruguai é um país bem pouco povoado, assim, né? Você vê, o Paraná tem 3 vezes mais, né, habitantes que o Uruguai. E a região é tudo concentrada ali na região metropolitana de Montevidéu, e as cidades que a gente passou, tanto na primeira e na segunda viagem, são todas cidades pequenininhas, né? Colônia de Sacramento, que é uma cidade que a gente passou agora, né? É a cidade mais antiga lá do século XVIII, lá, né? Fundada em 1680, e ela foi, na verdade, ela teve e o Uruguai aqui ele fazia parte do Brasil, na época do Império ali, teve uma questão de um conflito que eles tiveram a separação depois. Em área também uma comparação, né? O Paraná aqui é maior que o Uruguai e o Rio Grande do Sul é bem maior que o Uruguai, né? Então a gente é um país bem pequenininho. De novo a foto dele para a gente comparar aqui com o Rio Grande do Sul, né? Essa bandeira do Uruguai. Sobre o clima é um pouco diferente aqui do nosso litoral, assim. Lá ele tem muitos ventos, né? Que são aqueles ventos minuanos, que é um vento que sopra basicamente o ano inteiro, assim, e tem épocas do ano ali que ele pega forte e direto o vento, né? Então vai ter um vídeo ali que, se a gente conseguir passar, vai ser bem bacana ali, que na Bahia ali, que é uma baía da Prata, ali formava onda, ali vinha e estourava ali de tanto vento que tinha. E o clima basicamente, né, tem a época de verão e inverno que nem nós aqui, né? Só é um pouquinho mais frio que aqui. Então, sobre as viagens, né? Então lá em 2014 a gente fez uma viagem que durou 9 dias, né? Total, né? Incluindo ida e volta. A gente fez de Chuí a Montevidéu, né? Então a gente fez a costa litorânea do Uruguai. Foram 531 quilômetros. Aqui a gente pedalou, a gente fez em 5 dias, né? E a segunda viagem, que foi agora em janeiro, ela já foi 11 dias ao total, né? A gente fez quase 1.000 quilômetros, né? Deu 929. E a gente saiu de Uruguaiana, que é a fronteira oeste lá do Uruguai, do Rio Grande do Sul, né? Quase fronteira com o Uruguai, não é a cidade de fronteira. E a gente foi margeando o Rio Uruguai, então quando a gente foi lá em 2014, a gente se interessou em conhecer o outro lado do Uruguai, né? Margeando o Rio Uruguai, e daí a gente foi ficando na ideia, até que em janeiro a gente pegou uns dias de férias lá e se arrancou para lá. Deu quase 1.500 quilômetros, né? A gente depende de férias e de empresa, então
a gente acaba tendo poucos dias e não dá para fazer uma viagem muito longa, assim. Aí a gente acabou conhecendo os dois lados do Uruguai em 2 viagens. A primeira, então, a gente fez aqui de Chuí, que é a fronteira com o Rio Grande do Sul, né? A gente conseguiu uma passagem barata de avião na época, a gente pagou R$ 99,00 para ir até Porto Alegre, daí descemos em Porto Alegre, daí pegamos um ônibus que saiu mais caro que o avião e demorou 5 vezes mais, né? Mas enfim, daí a gente desceu aqui por Pelotas, Rio Grande, daí Rio Grande desceu para Chuí. Daí Chuí dormiu uma noite, daí foi descendo aqui, a gente levou barraca, a gente dormiu, a gente acabou não dormindo nenhuma noite porque a gente foi em novembro e era fora de temporada. Daí a gente não sabia como que ia ser a questão de achar pousada, tudo, mas porque a gente achou pousadinhas lá bem simples e acabou nem usando a barraca. E daí a gente veio até Montevidéu, né, passando por toda a região da praia aqui, que entre as 2 viagens, essa aqui na verdade de paisagem assim, é mais bonita, né? Que tem praia, tem uns trechos de montanha, montanhas baixas, aquelas mesas, né? E aí essa aqui é uma foto, né, que eu fiz na apresentação passada, que na verdade do outro lado da lagoa aqui tinha uma península de areia, isso no mapa, e já tinha histórias que a gente viu na internet que você passava pela península de areia. Só que quando a gente chegou, né, as histórias eram de antes. Aqui tem uma barragem aqui para cima e um ano antes os caras tinham aberto a barragem, daí quando desceu água, abriu aquela península e não tinha mais passagem por lá, né? E daí a gente veio vendo que dava para passar, porque era água tipo no joelho. Então a gente veio andando até aqui assim, ó, uns 30 metros antes da última borda, com água no joelho, tranquilo. E daí, só que daí o canal que escoava dessa lagoa aqui passava bem por aqui. E daí aqui era um trecho que a água dava no pescoço, aqui daí a gente veio passando com a bicicleta, mas foi um trecho de 20 metros ali, que era bem onde passava a corrente da água aqui. Daí essa foi uma aventura. Então essa foi a apresentação passada que eu fiz, que está no YouTube também, né? E aí agora a viagem de janeiro, né? Que foram 11 dias, mas de pedal, né? A gente fez em 8 dias e meio. Então a gente saiu de Uruguaiana, que é a fronteira com a Argentina, na verdade. Daí a gente desceu até Barra do Quaraí, que é a fronteira com o Uruguai. Um pouquinho mais para o lado tem uma outra cidadezinha que é a fronteira com a Argentina. Não tem cidade, é uma ilha aqui que daí é no junção dos rios ali. E daí daqui a gente entrou no Uruguai e foi descendo até Montevidéu. Aí foi era lá em casa, né, a embalagem da bicicleta. Na vez passada, uma das bicicletas tinha quebrado, entortado o câmbio, então quando você leva em avião e ônibus é complicado. Daí ela já embaladinha na malinha da Alpamayo, lá da Chica. Aí aqui eu separei por dias, né, contando um pouco a história. Então a gente saiu de avião de Curitiba a Uruguaiana, não lembro, mas a gente pagou, acho que a gente só foi de avião, né, não comprou ir de volta, mas acho que foi R$320, um pouquinho mais salgado, com escala em Porto Alegre, né, e a gente chegou 1h30 da tarde lá em Uruguaiana, chegamos no aeroporto, né, depois tem as fotos ali, daí a gente já começou a pedalar. E aí a gente fez até a Barra do Quaraí, que é a fronteira com o Uruguai. Aí nessa tarde, na verdade, que a gente começou a pedalar 2 e pouco, a gente fez 83 km. Era hora de verão, né? Daí tava bem, chegamos lá, acho que era 7 e pouquinho lá, fomos bem tranquilo. Daí aqui tem aqui já tinha a evolução dos aplicativos, já tinha o Strava, né? Daí eu fui marcando a cada dia no Strava. Lá em 2014 não tinha essa tecnologia. Tinha um visualzão lá pegando o avião para ir para o Rio Grande, né, que é a Serra do Mar nossa aqui. Aí aqui a gente foi com um avião menor de Porto Alegre para Uruguaiana. Esse era o mini aeroporto, um aeroporto bem pequenininho, né, poucos voos, ali tinha 2 ou 3 voos por dia só. Isso aqui em Uruguaiana, já lá no oeste do Rio Grande do Sul. Aí aqui fora, daí a gente estava desmontando as bikes. Aí aqui um dog aqui que fez amizade com a gente já. Sempre tem um cachorrinho. E daí aqui a gente saiu de Uruguaiana, deu uma passada no centro ali, e daí já estava aqui era bem na divisa com a Argentina. Aqui é a ponte, lá do outro lado é a Argentina. A gente só chegou até a ponte para ver ali a fronteira e tal. Deu uma volta por ali, daí seguiu o sentido Barra do Quaraí, passando um pouquinho pelo centro ali.
Daí aqui é sentido Barra do Quaraí, Brasil, e do outro lado era Belo União, que é a cidadezinha já no Uruguai. Daí nessa viagem a gente não levou barraca, né? Porque como daí a gente planejou dormir em cidades, sempre em cidades, né? E as cidades eram maiores, com certeza tinha um hotel. Aí a gente foi bem mais leve, daí levou só umas mudas de roupa ali, daí só a gente foi meio que pesado porque a gente levou meio que comida para comer durante o dia, para mais ou menos uns 8 dias, né? Então deu certinho. No final dos últimos dias estava acabando os biscoitos, chocolate lá, mas deu quase certo. Daí volta e meia parava nas panificadoras, comprava. E a água era assim, né? A água pedia nas propriedades ali e ia sempre renovando lá com as pessoas que moravam na beira das estradas. Basicamente a paisagem é bastante pasto e charco, assim, né? Bastante região encharcada. Aqui ó, pit stop. Aí aqui era uma região de uma reserva natural, que tinha até uma placa, acabei não tirando foto, mas aqui a gente passou por muito bicho, animal morto, assim, tatu de diversos tamanhos, cobra, lagarto, ave, a maioria atropelado, né, nessa estrada aqui. Pouca movimentação de carro. Bem pouco carro. Então essa rota que a gente fez aqui, depois a gente vê no mapa ali, ela foi ter mais movimento lá para baixo de Carmelo, já que é quando começa a ter as cidades que são mais portuárias no delta lá do rio Uruguai, onde sai na Baía da Prata lá. E a parte do litoral lá é mais movimentado, daí porque é a rota que volta, quem vai do Brasil para lá normalmente vai pelo litoral, né? Que já era final da tarde, já era 6 e pouco já. Daí, ligar o som? Pois é. Deixa eu ver aqui se tá. Vamos ver se a gente liga o som aqui. O som tava mutado. Vamos ver se volta Pera aí. Posso voltar? Não, pera aí que eu tenho que clicar aqui na tela. Volta assim. Pra baixo, perto. Aí, uma pizza boa lá num restaurantezinho Uruguaiana. Uruguaiana não, desculpa, em Barra do Quaraí. Qual era o rango lá da primeira que você fazia direto? Você fazia direto? Nhoque não, né? Nhoque era... Era nhoque. Não era nhoque, era O que você fazia? Ele tinha o que fazer. Na primeira... na primeira do Uruguai lá. Não lembro. Tipo nhoque, não é nhoque, você compra no mercado, lá tá lá nos frios ainda. Você fez quase todas. Você falou que levou um papel. Capelete? Capelete. Capelete é bom. Melhorou, não? Melhorou. Aí o nosso segundo dia de pedal, né, dos 11 dias, a gente cruzou a fronteira, né, daí a gente foi de Barra do Quaraí até uma cidade chamada Salto, que também faz fronteira com a Argentina. Ela fica bem no Rio Uruguai, na borda, tem uma ponte que passa por lá para a Argentina. Aí esse dia que foi o dia mais longo, a gente fez 152 quilômetros nesse dia, né? Então, aqui, né, no mapa, aqui Belo União, aqui é o Rio Uruguai, né, divisa aqui a Argentina, aqui é o Uruguai. Então a gente foi descendo aqui, Belo União, Concórdia, na verdade, é o outro lado da Argentina. E aqui no Strava ele não apareceu, mas a cidadezinha ali é Salto. Aí aqui a gente fez em quase 10 horas, né, exatos aqui, de pedal aqui, mas a gente ia de boa, você sabe, nada de... E aqui a gente tava bom que não tinha vento, né, então a gente conseguiu pedalar bem de boa. Assim. E era descida assim, era mais... Não, é tudo não plano assim, mas são leves subidas e leves descidas que acompanham essas regiões de campo, assim, né. Aí aqui quando a gente chegou que a gente estava saindo de Barra do Quaraí, né? Daí a gente pegou uma chuva já logo de manhã, na ponte internacional que divide Barra do Quaraí com o Uruguai.
Aí aqui o rio é bem largo, é bem bonito também o rio, mas pena que daí a gente não tinha muita foto assim do outro lado, que caiu um chuvão ali, que parou a chuva. Chegando na fronteira Brasil-Uruguai, Barra do Quaraí, Bela União. Estamos aí. 12 de janeiro de 2018. Opa! 2019. Virou o ano já. Corrigido. Olha aí, ó. Uruguai. E aí em janeiro agora foi uma época que choveu muito no Rio Grande do Sul e Uruguai, até o rio ali, não sei, vai ter umas fotos aí, tava tudo alagado, transbordando, e a gente deu sorte porque assim, o pessoal falou que o aeroporto foi interditado na semana anterior, então a gente chegou na época certa, assim, deu certinho de chegar e parar um pouco a chuva. Aí aqui era fazendo a imigração, né, para passar da entrada no Uruguai. Aí aqui era engraçado, que a gente olhava para a esquerda aqui, sentido Brasil, estava tudo preto. Daí a gente olhava para o sul, né, sentido Uruguai, estava até um céu azul e um sol aqui, está bem na divisa da chuva com o sol ali. Aí esse meio que estava tudo preto ali de chuva ali, até passou nos jornais ali que tinha manada de boi, que chama? De boi é manada ou não? Não sei se acho que não, né? Mas é rebanho de boi, né? Rebanho de boi que a água levando embora os rios, assim, os caras perderam muito gado lá no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Lá você via as nuvens escuras lá pro sentido Brasil, né? Quase nada, viu? Então aqui o Neudimar perguntou, né? Dá pra ver, tá vendo que lá é mais baixo, né? Então assim, são leves subidas e leves descidas, né? Ó a pizza. Da noite anterior tava ali, ó. Olha lá. Porra, sobrou a pizza. Aí ó, a operação. Ó a sobremesa. E daí assim, né, tá vendo que é plano, mas lá tipo, tem uma pequena elevaçãozinha, então ele ia acompanhando, né? E bastante rio, assim, bastante charco. Uma região diferente, assim, bem diferente. Os 2, 3 primeiros dias, assim, passava carro de 10 em 10 minutos, assim. Então, o começo da viagem foi bem tranquilo. É de Arroio e Iacuí. Aí tem uma região mais no norte, nordeste do Uruguai, que tem bastante termas, águas termais. Então, que tem hotel, tem acampamento, lá você vai aquelas águas quentes, né, que vem debaixo da terra ali. Essa aqui é uma das mais famosas deles, Termas de Alarapei. Daí tinha mais algumas para baixo também, mas a gente não foi. Aí esse dia eu lembro que estava muito calor, estava muito quente, era tipo aqui era perto do meio-dia, até dá para ver a sombra aqui, você vê, tá exatamente embaixo do telhado, assim. Tava muito calor, a gente ficou 1 hora, acho que aí, porque estava insuportável de pedalar, assim, e seco também, estava meio seco. Aí aqui também a gente acabou a nossa água, daí não tinha ninguém, uns trechos de estrada deserta, a gente entrou nesse lugar, não tinha ninguém, não tinha água, daí a gente achamos um pouco pra frente a água. Na vira-vira, daí vira, os cachorros avançaram na gente lá, mas não morderam, mas... Daí aqui a gente estava chegando em Salto também, cidadezinha um pouco maior, acho, não sei se tinha 50, 80 mil habitantes, não lembro, mas na média desse tamanho de cidade, assim. Aí aqui nosso café da manhã, ia no mercado no dia anterior, comprava as coisas e depende a gente ficou em hotel de tudo que é tipo. Ficamos num hotelzinho simples, ficamos num hotel um pouquinho melhor, que era o único hotel da cidade, que daí era um hotel bom assim, e daí no último também depois eu mostro ali, mas o último foi roubado. Daí o terceiro dia a gente foi de Salto até Paysandú do Uruguai, né, que tem Paysandú no Paraná também.
Daí esse dia a gente fez 125 também, daí mais tranquilo, assim, sem vento, né? Não tinha vento. Teve um dia ali que foi tenso. Aqui também quase 10 horas, né? 9 horas aqui, né? Daí a gente começava a pedalar na faixa de 8 e pouco, chegava, sei lá, 4 da tarde, 6 da tarde, sempre nessa faixa, né? Já, velho. Só voltar aqui, daí aqui tava Salto, né, aqui pra cima, aí aqui Paissandu. Aqui não dá pra ver muito porque não tem nada conhecido, né, mas aqui é bem meio que o meio da borda antes de chegar na Bahia aqui do Rio da Prata. Aí esse hotelzinho era hotelzinho Tia Hotel, simplesinho ali, na faixa de tinha uns R$80 por pessoa. Não é barato, mas Você já usava moeda local. tudo peso uruguaio. Na verdade a gente se deu bem porque a gente chegou em Uruguaiana, daí a gente chegou no aeroporto e pedalou até Barra do Quaraí, que era a fronteira. Daí Barra do Quaraí tinha um hotel só, um hotel grandão, bem bacana assim. Aí o senhorzinho lá, até achei que o cara queria dar o golpe na gente, daí ele falou, porque eu tenho meu genro que vende moeda, não sei o que lá, tal, né? Aí ele falou a cotação, daí eu pesquisei na internet, estava mais ou menos dentro, né? Daí a gente comprou tudo lá, acho que trocamos R$1.000 cada um, acho que em peso, né? Cara, foi a melhor coisa que fizemos, cara. Quando a gente entramos no Uruguai já estava um pouco acima e nas cidades mais para baixo já enfiava a faca. Aí quando chegou em Colônia, em Montevidéu, enfiava e torcia a faca, cara. Porque foi feio, cara. Daí se demos bem, assim, pegamos um câmbio bom, cara. Isso em Barra do Quaraí. Aí aqui também a gente pegava um dia de sol, um dia de chuva, foi sempre alternando, assim. Aí esse dia foi um dia de chuva, quase o dia garoa, assim, o dia todo, né? Aí aqui Paissandu, né, 121, termas de Daimã, outras termas. Aí esse dia foi um dia que a gente pegou um temporal e ficamos um tempão embaixo dos pontos de ônibus. Era legal que na palestra anterior eu mostrei também. E aí engraçado que esse meio aqui ele era em Z, não em Z, né? Então ele protegia bem do vento. Às vezes estava de um lado, se ficava, ele protegia. Até por causa do vento os caras fizeram essa estrutura, né? Aí esse dia que choveu muito aqui, a gente ficou, aqui tudo alagado aqui, ó. Daí a gente ficou escondido embaixo dos pontos, aí ó, alagado aqui, ó, veio temporal para trás lá. Esse dia foi o pior dia de chuva, assim. Olha aí a situação dos camaradas. Eu tinha capa, né, mas tava dentro de saco de lixo, tudo, né, saco estanque, algumas coisas também. Aí aqui chegamos, já tinha um solzinho, daí já se secou também a roupa, tudo, né, e chegamos em Paissandu. Aí a cidadezinha lá, bem organizadinha, as cidades, o centro pelo menos. Aí a gente ficou no 3 estrelas aqui, ó. Daí esse aqui foi o hotel mais top, assim, mas também foi, eu não lembro exatamente se não foi um absurdo, assim, mas foi um preço razoável, assim. Ó, esse dia também, né, 10 horas, né, mas foi bastante diferente porque a gente ficou muito tempo parado ali por causa da chuva, né. Então o movimento deu 133 quilômetros aqui, né. Aí outro dia a gente foi até Mercedes, que é uma cidade bem bacana também. Não, esse dia foi o dia seguinte, na verdade, é o próximo, quarto dia. Aí foram 133 quilômetros. Aí hotel chique, né? Cafezão da manhã. Aí já teve, né? O almoço, assim, da tarde. Pois é. Não, pior que não levamos. Tinha que não deu pra comer, né? Não deu pra levar. Mas já embolsa algumas coisas no carro. Os docinhos aí. Almoço fica legal. E do Uruguai, cara, tem um doce de leite lá que é sensacional. Fugiu o nome, Copa Vale, alguma coisa assim. Tem um sorvete de doce de leite da mesma marca deles, cara. Incrível, cara. Cafezão.
Daí muito legal, assim, carro antigo, assim, cara, um monte, tudo andando, um monte de carro antigo. Aí aqui, na verdade, como a gente foi margeando o Rio Uruguai, então tinha estradas principais que iam cortando o Uruguai pelo meio, sentido Montevidéu pelo meio do Uruguai. Mas a gente sempre ia sentido Rio Uruguai, né, para ir margeando, então aqui até algumas placas davam distâncias menores, mas como a gente ia por fora, a distância era maior. Aí aqui a gente pegou uma estrada que começou umas buraqueiras e daqui a pouco acabou o asfalto. Na verdade a gente descobriu que daí estavam reformando a estrada, né? Então a gente pegou um trecho de estrada de chão, foram uns 15 quilômetros, que foi o único trecho de estrada de chão da viagem toda, né? O resto tudo asfalto. E daí chegou nisso aqui, ó, novinha estrada ali, concretão, aí agilizou bastante, assim. Aqui era na lateral da estrada. O mesmo ponto de ônibus, né? Aí esse dia também tá muito quente, muito calor. A gente comprou uma refrigerante, comprou uma água gelada também que estava bem quente. Aí aqui é Mercedes. Aí esse rio aqui, ele tinha transbordado, estava tudo alagado nas margens. Ali a gente tem umas fotos, uns vídeos também. Cidadezinha bem bonita também, bem bacana, assim. Aí tem bastante pracinha, mesa ao longo do rio inteiro, churrasqueira, bem legal. Aí a região da margem do rio, da beira, na cidade era bem bonita, assim, tudo bem urbanizado. E aqui, na verdade, tinha tudo banco, estava tudo alagado. Temporal vindo lá também. E lá é o rio, lá atrás, ó. Aqui, ó, tá vendo a mesinha? Nossa. Mesa aqui, uma lixeira aqui, ó. Ó, isso aqui é uma passarela, que ela ia até mais ou menos aqui assim, ó. Daí lá, a parte do rio era lá atrás, ó. Então tudo aqui é gramado aqui e foi alagado, né? Isso aqui, ó, veio com a correnteza, né? O rio, a tromba d'água trouxe ali, ó. E até lá na ponta, lá, essa calçada. Ó, aqui onde juntou os galhos que trouxe da chuva, né? Aqui é o cachorro. E aqui tudo alagado, né? Ó, os mesinhos, o banquinho. Uma cidade bem ajeitadinha, assim, bem bonita. Ó, o carrão antigo aqui, ó. E aqui tinha... Ah, dá pra ver na foto aqui, ó, tá vendo? Cara, tinha centenas de maritaca, de um monte de ave diferente, assim, gritando, uma gritaria dos bichos, bem divertido, assim. E, nossa, esse aqui era o... Puta, desculpa, mas eu não tô lembrando o nome. Não, eles têm um nome lá deles, que é com tirinha de bife, de carne, bem fininha, assim. Cara, só que a gente comprava, assim, um desse, que era quase... A gente não aguentava comer um, assim. Aí eu adoro sorvete, né, cara? Tinha uma sorveteria lá, eu já fui lá no... Aí é engraçado que tinha os modelos, né? Você chegava ali e olhava, eu quero esse, eu quero esse. Você escolhia o modelo de sorvete. Aí eu peguei esse aqui, o quinto dia a gente foi de Mercedes até Carmelo. Aí Carmelo é uma cidade, quem vai para o Uruguai a turismo é bem famosa, assim, porque de Colônia, de Sacramento, você consegue subir para ela e fazer turismo ali, também é uma cidade mais turística, né? Aí esse dia já baixou um pouco, já fez 109, né? Então sempre nessa faixa de 8,5, aqui é um pouco menos de movimentação. Daí aqui você já vê que o rio, ele já, bem aqui ele vai abrir a Baía da Prata, aqui embaixo, já é quase na boca ali. Aí esse aqui a gente chegou no hotelzinho simples que a gente ficou lá, era uma pousada. Daí no outro dia de manhã também, né, o dia anterior foi sol e esse foi chuva, né?
E assim, né, sempre aqui tudo bem alagado, bastante alagado, né, e sempre essa paisagem, né, campo, charco, pasto. Aqui eu acho que na semana anterior tinha transbordado isso aqui de tanta chuva. O pessoal falou que tinha umas estradas que estavam interditadas. Né? Aí aqui a gente chegou num lugar, uma cidadezinha feia pra diabo, que era Nueva Palmira, que daí é uma cidade portuária. Daí tem um porto aqui com os navios, não navios grandes, mas os navios médios assim, que é lá na ponta lá, que daí ele já começava a descer o Rio da Prata ali, né? Daí aqui também, daí a gente foi sentido Carmelo aqui, né? Foi chuva aqui. Daí essa hora que eu tirei o celular do saco, segurei com o saco, tirei a foto e botei dentro, tava chovendo bastante aqui. E nessas estradas sem avistamento do tranquilo, não? Ah, tranquilo, né? Mas às vezes os caras passavam meio perto, assim. Aí esse riozinho aqui era bem bonito também, diferente, assim. E aí era o trecho da foto da capa lá, né? Um corredorzão de árvore, assim, bem bonito, assim. Daí aqui a gente chegou num hostel, lá em Carmelo, daí a gente passou nos 4, 5 hotéis ali, aí acabamos decidindo por ficar nesse hostel aqui, que foi legalzinho, daí pegamos essa cabaninha aqui no fundo, aqui. Daí aqui já é uma cidade mais turística, assim, né? Tem essa beira do rio aqui, com calçadão, bem bacana, assim. Daí aqui a gente foi na barraquinha do tio ali, e daí a gente ficou com vontade de comer também. Daí primeiro veio uma batata gordurosa cheia de maionese ali. Olha o tamanho do seu lixo, cara. Esse mesmo. Na verdade era metade para cada um, né? A gente já sabia que era grande, o cara foi sincero, falou, ó, grande e tal. Daí e ainda sobrou um pedacinho que eu comi outro dia de manhã. Ó, daí a gente dividiu aqui, né? Tava metade que a gente dividiu e ainda era grande, cara. Aí o sexto dia a gente foi de Colônia Carmelo para Colônia. Daí aqui já, pela programação, né, já deu uma encurtada na quilometragem. Daí aqui já começou bastante movimento de carro, né? Porque daí já era ligação mais turística e a questão do porto aqui de Nueva Palmira aqui. Que daí, como é região portuária, então já tinham estradas mais movimentadas, né? Buenos Aires, estão vendo aqui do outro lado, de frente para Colônia. Aí aqui é na ponte lá de Carmelo, daí eles têm umas praias, né, mas a água é mais escura, né, por conta que vem água do rio lá de cima. Areia, né, no verão deve ficar bem cheio aqui. Opa, sumiu. E daí aqui a gente começou a sentir já um pouco do vento, né? Porque daí já começa a pegar mais a borda ali que vem do oceano ali. Já nesse dia já começou um pouco mais de vento, assim, mais pro final do pedal. Daí aqui a gente já viu gente pedalando, né? Gente lá da região, né? Uns 2 ou 3 a gente viu nesse dia. Aí tem bastante vinícola, né? A gente passou por várias placas de vinícolas diferentes, assim. Daí aqui era uma região de serra, que tinha o Cerro San Juan.
Daí foi uma região que a gente pegou mais aclive, assim, subiu até cruzar o topo do cerro lá e desceu. Uma região um pouco mais bonita, diferente, assim. Teve mais subida, né? Então tá vendo aqui a gente subiu um pouco mais. Que é esse Cerro San Juan, que era a parte mais alta ali da região oeste lá do Rio Grande do Sul, do Uruguai. Daí aqui era um descidão grande, foi bem extensa essa descida. Daí ó, aqui já tem bastante chuva, né? Então o pessoal já tem até a placa ali, né? Que o rio transborda ali se ele tá alto, se chove. Né? Bastante plantação aqui. Aí aqui só tinha um museu de carros ali, mas estava fechado no dia, né? Mas, É perto de Colônia. Isso, quase chegando em Colônia. Daí tinha sítio histórico ali das batalhas contra os ingleses e tal. Aí que tinha bastante que eles usam nas plantações ali, né? Tirando do capim deles lá. Aí aqui já chegando em Colônia. Daí Colônia é uma cidade bem bonita, assim, só que muito cara, assim, tudo muito caro. Para beber, para comer, para dormir. Mas é uma cidade bem bacana. Então aqui já é a Baía da Prata, né? Já é um mar enorme. Do outro lado você não vê, né? Mas é Buenos Aires. E daí tem o Buquebus, que é aquele naviozão grande, né? Que passa carro, gente, tudo que ele fica... Um ferryboat enorme, assim, que ele faz a travessia, né? Eu acho que Era R$100 e poucos, eu acho, por pessoa para passar. Uma vez que eu vi lá, achei que estava $80, Tá... com a moto. Eu vi que tá. Se bem que não sei se. Eu acho que estava R$100 e poucos agora. Mas com a bike, né? Só a pessoa. Não, é que daí eles cobram, acho que por pessoa, não sei se for com carro ou em duas pessoas eles cobram 2 vezes, mas era uma O carro eles cobram a pessoa e mais o carro. Nossa. Aí a cidade é bem turística, né? Então tem muito restaurante, tem muita construção antiga assim, ao longo da cidade, bem bacana, cidade histórica, né? Bem legal. Aí ele estava para fazer passeio aí. Aí as ruínas aqui, né? Um farol, bem bacana. Será diferente. Aqui era o porto, onde faz o embarque do Buquebus aqui. Nesse dia não estava ventando. Aí no dia seguinte tem um vídeo que vai passar um pouquinho para frente aqui com o vento forte aqui em Colônia. Daí o 7º dia nosso a gente ficou em Colônia, né, já tinha programado para daí conhecer, né, como era a cidade histórica. Daí a gente pedalou 18 quilômetros aqui, né, basicamente a gente acho que saiu daqui, né, foi até a ponta, voltou, deu a volta por trás aqui, voltou, fez um circuito ali. Esse carro velho, carrinho elétrico. Daí engraçado, nunca tinha visto esse corte do abacaxi, né? Mas eles estavam vendendo abacaxi assim. E é caro porque, eu não lembro exatamente agora, mas isso aqui é quase como se fosse R$7. Era quase essa conversão, assim, então era meio caro as coisas. Aí que era no outro dia, já estava mais nublado, mas no dia anterior, quando a gente chegou, estava sol, céu azul. E daí aqui eles têm um calçadão que vai embora, acho que uns 6, 7 quilômetros lá para cima, a gente foi até o final. Tem essas praias lá, e bastante areia, bem branca também, né? E daí aqui já estava ventando, já dá para ver as ondinhas aqui, ó. Aqui era preparando o almoço.
Né? Daí esse dia a gente almoçou no hotel aí. Olha lá atrás o Bookbus lá, que é o ferry deles, né, que passa para Montevideo, para Buenos Aires. É grande. Um negócio bem grande. Entra carro, ônibus, caminhão, né, entra tudo. Né? Olha a onda aqui, ó. Isso formado pelo vento, né, porque é a Bahia, né. Então, o vento, né, traz a... Olha, estava bem avançado sobre o borda. Aqui era tinha uma fortaleza, né, um forte antigo. Aí as ruas históricas, ali bem no centrinho histórico, que eles chamam. Os casarões antigos, né? Esse jipão aqui. Aí aqui era bem antigo também esse quadro aqui, mostrava a cidadezinha como era lá na 1762, é bem interessante. Aí, engraçado que isso aqui era vinho, né? Ah, é? É. Isso aqui era vinho. A Conaprole, agora eu lembrei, mas tinha diversas marcas de doce de leite aqui, ó. Eu trouxe, acho uns... Eu voltei com o alforje, um alforje cheio de doce de leite e vinho, e a mochila com cheio de doce de leite e vinho, cara. Muito bom. Aí aqui um pôr do sol bem legal também, que teve no dia que a gente estava lá. Bicicleta imitando o bambu ali. Na verdade era um material, tipo uma resina, alguma coisa assim, não sei o que era. Daí o nosso 7º dia de pedal, né, na verdade era do 8º, que um dia a gente ficou parado, mas o 7º dia de pedal efetivo. Aí esse aqui eu até coloquei, né, foi o mais cansativo, porque daí a gente começou, aí esse dia a gente pegou vento contra o dia inteiro. Aí, cara, dava vontade de chorar. Daí a gente saiu de Colônia, e daí, deixa eu pegar um mapinha aqui, tá aqui, ó. A gente saiu de Colônia, né, e aqui a rota não tinha estrada margeando aqui, né, tem praias, então podia entrar para as praias, a gente entrou em 2 praiazinhas aqui, e daí mais ou menos aqui assim no meio, aqui tinha uma praia que eu queria dormir, né, só que daí o Canidia não quis ir para lá, porque daí era estrada de chão, eram uns 20 km de estrada de chão, e daí o Canidia olhou a cidade no mapa e falou assim, vamos dormir lá, né, eu falei, então tá bom, né, já que você não quer, vamos, né. Aí fomos lá para Liberdade, o nome da cidade. Daí esse dia aqui também, quase 10 horas de pedal aqui, né? Um dia longo. Aí também, daí no dia saímos com chuva de novo. E daí aqui, esses trechos que a gente começou a pegar vento, cara, vento na descida, cara, tinha que pedalar, fazendo força. Né? Esse dia foi difícil. Foi o penúltimo dia de pedal, né? Aí aqui já saiu um solzinho, né? Daí a gente chegou na tal Liberdade lá, daí, cara, tentando procurar o hotel pelo Google Maps lá e caí, não achava o hotel, não achava e passava lá. Daqui a pouco um cara, acho que se ligou, porque nós passamos 3 vezes na rua, o cara subiu e apontou assim, a gente olhou, a casa não tinha porta, batemos, daí veio o cara, daí era tipo uma pensão, assim, um pensionato, assim, né? Mas aí foi o... Eu não sei se é só um pouquinho, por favor. Eu não conheço a árvore dos espirais. Você sabe pra cá? Pode ser no final do corredor ali. Não tenho certeza, do outro lado, né? Obrigada. Aí daí o hotelzinho foi um hotelzinho bem ruim, assim. Mas também a gente pagou acho que R$30 por pessoa pra dormir. Daí esse aqui, daí o quarto, né, que a gente entrou, estavam na sacadinha do quarto, tinha uns
sei lá se o último cara que saiu deixou os restos de coisa dele lá. E daí tava bem sujo o quarto, assim, foi bem ruinzinho, assim, sabe? Mas tranquilo, né? O meu ninho, né? O ninho da minha noite. Aí, ó, a janta, né? Isso é bonito, ó. Tá bonito. E aí no nosso último dia de pedal, a gente saiu de Libertália e foi até Montevidéu, daí já trecho mais meio de rodovia urbana, assim, mas um pouquinho mais chato, assim, mas daí o legal é chegar em Montevidéu, porque daí só mostrando que o mapa, né? A gente passou, daí a gente passa essa entrada de rio aqui, tem uma cidade chamada Cidade da Prata, daí a gente chegou por esse lado aqui, daí a gente deu uma volta, fez todo o costão de Montevidéu, que é o calçadão deles, que é bem bonito lá, que é a Rambla, né? E aí a gente subiu para o centro é bem grande e chegamos no centro aqui. Aí o legal que foi que quando a gente chegou na Rambla aqui, a gente lembrou que em 2014 a gente tinha chegado pelo lado contrário, né? A gente veio vindo de cima aqui e daí chegou pelo lado contrário, foi bem bacana. Aí essa aqui era a descida para sair do hotel, né? Você subia numa escadaria, daí o Canídia lá embaixo, aqui uma escada escura e a escada, cara, era em pé assim, cara. Com a bicicleta, assim, foi punk subir e foi pior descer, né? Aí aqui a gente tá na panificadora comprar o lanche do dia. E realmente a gente perguntou depois nos outros lugares, o único lugar para dormir era aquele lugarzinho ali. Não tinha hotel. Daí a gente foi para essa Praia Pascoal aqui. Daí cheguei na praia, quando subi na bicicleta, vazei o pneu. Não sei o que deu. Da frente. Não sei, furou do nada. Isso que eu tenho fita ainda. Fita de furo. Daí aqui já entrando no estado, né, de Montevidéu, na verdade, né, que chama de departamento lá. Aí charada aqui, nada não é diferente nos outros lugares, né? E daí aqui já é a parte portuária aqui de Montevidéu, e lá é o centrão mesmo, né? Só que o centro, o mar dá a volta aqui, pega lá do outro lado também, faz uma voltona. Daí aqui é a La Rambla, né, que é esse calçadão aqui. Esse calçadão acho que ele tem uns 20 km mais ou menos, não tenho certeza exatamente, mas ele beira toda Montevidéu e é bem bonito, assim. Aqui é bem na ponta sul de Montevidéu, digamos assim, no começo. Aí tem algumas praias, né, algumas regiões de praias, e aí foi engraçado que agora em janeiro estava cheio, né? Tem uma outra praia que estava bem mais cheia porque era janeiro. E quando a gente foi na vez anterior era novembro, não tinha ninguém assim nas praias, bem diferente o visual assim. Aí tem bastante parque e no sábado, a gente saiu lá no sábado à noite. No sábado aqui estava cheio, aqui era sexta na verdade, no sábado tem umas fotos, eu acho que era sexta-feira, por isso não tinha muita gente. Mas aqueles gramados ali enchem, a galera vai tudo pra praia, né? Pertinho pra eles. Né? Daí em 2014 esse letreiro estava inteiro branco. Daí agora eles fizeram uma pintura que não ficou legal, não aparece, ficou estranho. Daí também em Montevidéu só tinha nós dois para tirar foto, mas agora tava cheio de gente. Aqui as feirinhas de rua deles lá, que engraçado que eles vendem muita coisa usada também na rua, o pessoal vai à rua para vender. Daí os doces lá, nossa, a gente comprou um monte de doce. Que a gente gastou de caloria. Uma rã, tá vendo? Por quê? Um aquário. Um aquário com rã. Muito louco, assim, enchia assim, daí flutuava, assim. Aí compramos um rosbife no mercado lá, fizemos uma macarronada. Esse era o sorvete do doce de leite, ó. Cara, é incrível, cara. Macio, se mordia e derretia, assim, cara. Só lá mesmo, cara. Daí aqui no nosso 10º dia de viagem, na verdade, a gente fechou
20 km lá passeando no sábado, né, em Montevidéu. Daí deu 929 km. E aí nesse sábado mesmo a gente pegou o ônibus às 16h30 do sábado e chegamos em Curitiba. Eu lembro que a gente entrou na Avenida das Torres, ali era 17 horas de domingo. Daí deu 24 horas de viagem. A feirinha de rua também. Nossa, aqui tinha... Esse carro eu não sei como que ele anda, mas ele anda. Nossa, de tudo que você imagina tinha nessas feiras. Cara vendendo cortador, pneu velho. Tem cortador ali empurrar, né? Cavalinho. Aí anda, cara. Lá pode, né? Aqui já não pode mais. Né? Cavalo com carroça. Cara, tem de tudo. Quebrada, Nossa Senhora. Aí aqui é a parte, tipo um Largo da Ordem, assim, digamos assim, que tem bem na frente do desembarque do Buquibus em Montevidéu, que em Montevidéu também tem o Buquibus ali, né? Que é aqui, ó, que é o porto de Montevidéu, né, que tem o... Vai para Buenos Aires também, só que daí a travessia é mais longa e mais demorada. Aí eles chamam de Cidade Velha essa região aqui. Não apologia a ele, né, mas foi engraçado a cena, assim, era bonita a obra da bicicleta e o cara encheu do lado ali, né, ficou um negócio meio artístico, assim. Aí aqui de novo na Rambla, né, daí no sábado, daí já tinha mais gente, né. Nesse dia tinha uma prova de ciclismo aqui, a galera tava correndo bem engraçado. Aí a galera leva cadeira, fica ali tomando chimarrão aí na beira do mar. Ó, carrinho. Daí aqui no sábado já tava mais cheinho. E daí o último dia, né, a gente virou a noite no ônibus, como eu falei, e a gente chegou às 17h30 na rodoviária, daí deu 25 horas da viagem, mas foi tranquilo, assim. De noite você dorme, de manhã você fica olhando a paisagem, conversando e tal. Aí eu lembro que eu dormi ali perto de Joinville, acordei em São José dos Pinhais aqui de novo. Dei uma cochilada. Aí aqui era no mesmo, lá no terminal de ônibus de Montevidéu, a gente estava montando a bicicleta para embalar. E daí aqui foi voltando de tarde, passando nas praias que tem na costa ali indo para o norte, no Uruguai, as praias bem... Daí estava bastante engarrafado, assim, porque era sábado em janeiro, né? Então tinha muita gente na praia. Não tá valendo ali? Hã? Não tá valendo ali? Isso, por aí. E aí, engraçado que quando a gente fez a viagem em 2014, estava deserto, isso aqui frio, né? Mais ou menos frio. E daí agora a gente passou aqui, muito carro, muita gente na praia, assim, que era a temporada, né? Então bem... Trânsito, pra gente passar aqui é Punta del Este, né? Que é bem famosa, né? E, nossa, tinha muita gente, muito trânsito. Os dedos lá de Punta del Este, né? A gente passou no ônibus, né? Aí bastante engarrafamento, assim. Daí essa janta no ônibus. E daí é isso, pessoal. Daí eu fiz as duas fotos aqui, né? 2014. A gente fez os 531 quilômetros e agora janeiro que a gente fez os 929. Né? Então uma região bacana assim para pedalar. O litoral é mais bonito assim, é mais movimentado também. Um lugar diferente para ir perto, né? Também não é muito caro assim, mas para quem gosta vale a pena fazer algum tipo de viagem assim. É isso aí, pessoal. E vai fazer a parte norte do plano agora. Daí a gente tem que fechar a divisa com o Rio Grande do Sul ali, né? É isso aí. Só daí aproveitando, quem quiser mesmo para usar, né? O Andrei Romaniuk, que tem um blog, o Thread Friends, lá ele trouxe uns adesivinhos para mim, se alguém quiser para colocar. É um blog que fala sobre escalada, montanha, threadfriends.com, bem bacana.
Se quem quiser tá aqui daí. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Mas vai que deu muita manutenção nesse projeto. Não, deu. Pegou frase. Furou. Eu acho que furou uma ou duas vezes só. Mas aquela furada que deu ali, que foi da frente, ele se perguntou, agora que eu tô lembrando, era um remendo antigo que eu tinha, que eu acho que ele abriu ali. Que estava remendada a câmera já. Chegou. Oi. Mas é isso aí, pessoal. Mais perguntas? Show de bola. Já saíram com as distâncias determinadas já? Nessa viagem, sim. Nessa viagem a gente saiu, vamos chegar na tal cidade, por isso que a gente deu aqueles tiros de 150, 130 ali, até porque não tinha outra opção entre o caminho, entendeu? Que aquele tiro de 150 não tinha opção, de cidade assim. Daí tipo não tinha muito onde dormir, né? Então a gente falou, ó, vamos fazer esse trecho e tem que fazer, senão daí a gente tinha que dormir num canto qualquer, né? Pedir para dormir em algum lugar, que não tinha barraca, né? E na de 2014 a gente foi mais ou menos programado e deu mais ou menos certo deu exatamente certo que a gente fez também, né? Levaram barraca e não usaram. Levamos barraca e não usamos, né? E dessa vez a gente tava sem barraca e... Não, foi só no final. Só no final. É isso aí, galera. Beleza? Mas pode continuar a pergunta, só Pausar aqui. Parece que foi uma atividade bem tranquila, assim, né? Mais plano.